bem-vindas ao Beauty Tips! No episódio de hoje vamos falar dos diferentes formatos de esfumado nos olhos e solucionar dúvidas como, por exemplo, qual fica melhor com cada tipo de olho. Vou mostrar isso com um tutorial e depois a Constança Fernandes, que é a minha convidada de hoje, também vai dar as dicas dela. E juntas vamos responder as perguntas de vocês. 1, 2, 3, sem esfumado! O esfumado clássico é mais arredondado e amendoado, aquele que acompanha o côncavo. Não é à toa que ele é chamado de clássico, ele vai bem com todos os formatos de olhos, e em especial faz milagre nos pequenos. Não se esqueça de esfumar os cílios inferiores para aumentar ainda mais os olhos. Quem tem olhos caídos também pode apostar no esfumado clássico. Mas nesse caso, não esfume os cílios inferiores e deixe a parte externa do esfumado mais afunilada e marcada. O esfumado mais escuro na parte externa dos olhos cria um olhar profundo e misterioso. Eu amo, é meu esfumado preferido. Ele também é perfeito para quem tem olhos muito próximos, já que cria a ilusão de que os olhos vão além do limite externo. Vale também ir além do final dos olhos, puxando o esfumado em direção às têmporas. Para quem tem olhos muito afastados, o truque tem que ser o inverso. Esfume sutilmente o canto interno dos olhos com a cor mais escura, indo em direção ao canto interno das sobrancelhas. E para quem tem olhos saltados, deixe o esfumado concentrado apenas rente aos cílios. Agora, se você quer ir além, sem timidez e nem medo, aposte no esfumado mais alto. Ele deve ultrapassar o côncavo e quase chegar até as sobrancelhas. É super moderno, ousado e impactante. Além, claro, de aumentar muito os olhos. Hoje o tema do bate-papo do Beauty Tips é formatos de esfumado. Eu chamei a Connie aqui novamente para participar com a gente, porque eu sei que ela só usa o formato clássico de esfumado, não é isso, Connie? Isso, é o único que eu sei fazer. E sempre eu puxo aqui no cantinho e vou esfumando, é o que fica. Não sei fazer nada diferente. Então, mas hoje a gente fez um esfumado bem mais puxado para lateral, que eu achei que ficou muito bem em você. Ficou. Ajuda a levantar o olhar, ajuda a levantar o olho e também amplia os olhos, que é uma coisa que é uma preocupação sua, né? É, porque eu tenho os olhos juntos, né? Então eu tenho cuidado de não colocar muita sombra na parte interna, porque senão fica mais junto ainda. Então eu acho que desse jeito que tá agora, ficou assim mais legal pro meu formato de olho, né? Exatamente. Não, e acho que a dica maior para quem tem olho um pouco junto que nem o seu, é sempre escurecer mais a parte externa do olho. Sim. Né? Porque você cria a ilusão de que o olho tá maior. E coloca um clarinho aqui. Isso também eu acho que é acho que é o toque de luz aqui dentro. Eu acho que mesmo para quem tem olhos separados, que teoricamente seria indicado não usar, eu não abro mão do toquinho de luz aqui, porque eu acho que contraste com o escuro do esfumado que, assim, pra mim... Então pra todo mundo fica bom, né? eu acho lindo. Pra mim, na minha opinião, tem que ter sempre o pontinho de luz. Connie, me fala uma coisa. As leitoras estão perguntando muito sobre formatos? Tem pergunta sim. Olha, tem uma pergunta que inclusive é uma dúvida minha. Aqui fala assim, ó. Tem algum formato de esfumado que cai melhor para o dia e para a noite? Eu acho assim... O esfumado clássico, que é aquele amendoado, que pega só mesmo no côncavo, que não é muito puxado para as laterais... Que é o que eu faço, né? Eu acho que ele fica mais legal pro dia. Porque ele não é tão puxado, ele não fica tão aparente, ele não é tão pesado quanto os outros formatos de esfumado. Esse que eu tô hoje, por exemplo, que eu tô agora, é um esfumado bem punk, daquele assim que... Se você tá com vontade de fazer o esfumado, vai com fé e vai nesse, que é o esfumado que chega praticamente até a sobrancelha. É verdade, vai até em cima, Até em cima. Então a cor escura vai até em cima, ele fica todo bem carregadão. E puxa um pouquinho pra baixo também. Também contorna os cílios inferiores, então ele fica bem carregado. Eu acho que não é o tipo correto para você usar durante o dia. E também depende muito da cor que você usa, né? Junto com o formato, a cor que você usa para o esfumado também vai
falar se ele é pro dia ou pra noite. Quanto mais preto, quanto mais marrom escuro, quanto mais azul escuro, quanto mais cor escura você colocar, mais noturno ele fica. Helena, eu tenho outra dúvida. Quando a gente vai esfumar, eu não consigo acabar o esfumado bonitinho, assim, no canto do olho. Eu já vi várias dicas de gente que coloca um durex, um micropóreo, então um cartão e começa a esfumar, só que aí fica aquela linha. Fica muito marcado. Isso é feio, né? Então, assim, não é muito natural, né? Fica um acabamento um pouco... Pra mim, fica uma coisa muito... Artificial? Muito artificial, eu não gosto. Mas se você tem dificuldade em acertar esse ângulo, você pode sim usar o truque do durex, ou do cartão, ou do papel, pra te ajudar. Porque o ângulo correto pra você levantar os olhos e levantar o olhar é você sair do canto externo dos olhos e fazer em direção à ponta da sobrancelha. Acompanhar, então, onde que acabaria Exatamente. essa linha. Isso. E se você fizer o truque do durex e do cartão e ficar com esse acabamento muito artificial, não tem problema nenhum. Você vem com um pincel e esfuma esse finalzinho. Mas um pincel fininho, porque se for mais golden vai atrapalhar. Sim, um pincel fininho, boa. Tá vendo? Um pincel fininho, pode ser um pincel lápis, pode ser um pincel... Eu pensei no lápis. Um lápis acho que seria uma boa opção. Um pincel lápis que tem aquela ponta mais fininha. E você esfuma só o acabamentozinho aqui da lateral. Helena, tem outra pergunta aqui, que também é dúvida minha, que quando um esfumado der errado, o que a gente faz para corrigir? Por exemplo, eu toda vez que eu vou esfumar, não, toda vez não, mas a maioria das vezes, ele sai muito do olho. Então, quanto mais eu tento corrigir, mais ele fica para fora e fica pior. Como que faz para corrigir um esfumado que deu errado? Então, a melhor dica para você fazer isso é o seguinte, sempre ter à mão cotonete. Eu nunca tenho. Que o cotonete é mil e uma utilidades, né? Você usa o cotonete para esfumar, você usa o cotonete para esfumar cílios inferiores ou rente aos cílios superiores. E você também pode usar para arrumar um esfumado que dê errado. Se for uma caca total, Tira tipo tudo. daquela assim... Não precisa tirar tudo, mas que for assim, aquela caca e com cor muito escura, vai com o cotonete com um pouquinho de demaquilante, tira a parte que você não gostou... Pega um pincel sujo de base, retoca a base e arruma o que tiver que arrumar. Se for um erro menor, por exemplo, você quer só ajustar aqui o ângulo do esfumado. Esse truque do pincel de base, sujo que eu digo é assim, com bem pouca quantidade. Você não precisa pegar um monte de base e passar. Ele é só realmente o que sobrou da base no pincel, você usa e apaga o que saiu. É melhor base ou corretivo? Tanto faz, pode ser os dois. É que normalmente a base fica mais leve. O corretivo normalmente é um pouco mais pesado, então a base faz essa correção ficar um pouco mais leve. E vem e corrige. Isso também funciona super para uma coisa que é muito comum de acontecer, principalmente quando você está fazendo um esfumado escuro, que é cair um pouquinho de pozinho aqui abaixo dos olhos. Não tem jeito, se você estiver fazendo um esfumado escuro usando bastante sombra, sombra pigmentada ou mesmo um pigmento para fazer esse esfumado, sempre cai um pozinho ou outro. E aí não precisa ficar desesperada. Pega um pincel limpo, varre aquelas as partículas, as né, partículazinhas de sombra que caíram e pega o pincel sujo de base e retoca. Vou lembrar disso da próxima vez. Tony, super obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Adorei, espero que você comece a usar mais esse esfumado puxado que Com te certeza, valorizou amei. muito. Eu vou treinar muito em casa. Então, ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Curtiu? Comente, sugira, peça temas e não deixem de se inscrever no canal. O F-Hits TV é de vocês. Um beijo e até o próximo Beauty Tips.